Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefis 10.0. Professor Saulo na área, de novo, com uma questão que eu não imaginaria que chegaria esse dia tão cedo, pelo menos não nesse canal, mas acabou que chegou, acabou que eu me surpreendi, acabou que, por um lado, é um tipo de prova que, apesar de ser muito concorrido, necessita de muito conteúdo e muito mais direcionamento. De quem que eu estou falando? ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Prova cascuda, prova carrasca, mas que só pede para uma outra instituição que também é muito mais carrasca e também faz parte de uma escola militar do Exército, que é o IME, Instituto Militar de Engenharia. Questão essa que foi de álgebra, é uma questão até maneira, interessante, porém com um grau de dificuldade um pouquinho mais leve em relação às outras questões. E olha só, ITA, por fama, costuma ser uma prova muito mais difícil. Em relação a SpaceX, AFA, sem falar nas outras provas que abordam as questões mais acessíveis, vamos assim dizer, e que trouxe conceitos básicos, trouxe de tudo um pouco nessa questão, para falar a verdade. E olha só que coisa maneira. Foi uma questão do ITA de 2021. Eu não esperava que eu daria conta de ler questões de provas antigas e dar conta de fazer com tanto de conteúdo que eu já tenho, de uma bagagem já extensa de bastante tempo, e que me levou a trazer aqui hoje para discutir com quem faz ITA, com quem faz IME. Trata-se de uma questão mais acessível, não é uma questão fácil. A prova do ITA não é uma prova fácil, é uma das provas mais concorridas do Brasil, falando de dificuldade por se tratar de uma instituição militar. Vamos lá. ITA 2021. Seja A uma matriz real quadrada de ordem 2, tal que a questão estabelece essas duas igualdades aí. Tal que A que multiplica a matriz 1, 2, 3, 4 como elementos igual a 1, x, y e 0, e A que multiplica 2, 3, 4 e 5 mais outra matriz igual a x3, y mais 1 e 1. Então, o traço da matriz A é igual a 0, 1, 2, 3 ou 4. Tem aluno já falando, aluno recém-formado do ensino médio, né? Perguntando, professor, o que eu faço? Eu falo assim, senta e chora, de primeira. Aí ele fala, o aluno continua, sério? Eu falo, claro que não, né, gente? Tem bastante coisa boa aí pra gente exercitar e que tem a possibilidade de realmente acertar a questão. Não é uma questão difícil. É uma questão que vai te cobrar operações com matrizes, conceitos básicos em relação ao uso de diagonal principal e diagonal secundária. Isso entra também muito na questão de determinante de uma matriz. Porém, como uma questão que é somente o traço, e o traço a gente vai chegar a chegar a uma conclusão do que seria o traço de uma matriz, ainda mais 2x2, e a gente pode generalizar para ordens 3x3 ou acima disso, e que vai ser interessante e que é abordado em uma matéria do ensino superior chamada Introdução à Álgebra Linear, que foi a matéria que eu peguei no semestre passado e que aborda esse assunto de forma bem frequente. Galera, vamos lá. A questão que é o traço da matriz A. O ITA, ele dá essa liberdade da gente escolher uma notação geral para uma matriz genérica, já que ele deu essas duas igualdades aqui, né? E a gente vai acabar fazendo isso. Como a questão não dá sugestão de matriz, dos elementos como eles estão dispostos dentro dessa matriz A,
a gente vai adotar elementos genéricos. Pode ser o já conhecido A índice, o Azão, índices e linha I, coluna J. Eu vou abordar isso de uma forma mais simples, de uma forma mais algébrica, de uma forma mais geral e que não atende especificamente o caso de uma matriz genérica, como a gente já conhece. Vamos tratar da primeira igualdade. O que nós vamos conseguir estabelecer aqui? E no final da resolução, tanto de um caso quanto de outro, já fiquem espertos, para quem formou já no ensino médio, para quem já está sonhando em fazer vestibulares casca-grossas como esse, mais difíceis, vocês vão perceber que no final dessas igualdades de matrizes, multiplicação e igualdades aqui, depois que a gente fazer a conta final, a gente vai cair num sistema. Como é que isso vai acontecer? Vamos lá. A matriz A eu vou chamar de elementos A, B, C e D, que multiplica essa matriz aí. Essa matriz que foi dada na questão. 1, 2, 3 e 4. Isso igual a 1x, y, 0. Tá bom. Beleza. Gente, a multiplicação de matrizes, ela está definida da seguinte forma. Sejam duas matrizes quaisquer, A e B. A multiplicação das matrizes está definida da seguinte forma. Sejam elas quadradas, e não quase que restrito a multiplicação de matrizes ser quadrada, na maior parte dos casos vai ser assim. A gente tem matrizes ordem M por N, ou M por N, depende da ordem, mas em quase exclusivamente 90% dos casos a gente só vê matrizes quadradas. O número de colunas de uma primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E reparem, as duas matrizes têm ordem 2 por 2, então isso facilita muito a nossa vida. Vamos lá. E o resultado da matriz, da matriz, que será a multiplicação dessas duas, vai gerar uma matriz 2 por 2. E olha só, a multiplicação de duas matrizes, em resumo, significa o seguinte. Nós vamos pegar a linha de uma matriz e fazer o produto, a soma da multiplicação desses elementos 2 a 2. O que eu estou querendo dizer? A vezes 1 mais B vezes 3. A vezes 1 é A. A vezes 1 mais B vezes 3, que é 3B. A ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto. Aqui tá, primeira linha, primeira coluna. A vezes 2, 2A, mais B vezes 4, que é 4B. Tá bom. Pegando a segunda linha e a primeira coluna. C vezes 1, mais D vezes 3, 3D. C vezes 2, 2C, mais D vezes 4, 4D. Ótimo. Fechamos a multiplicação dessas duas matrizes. Essa matriz resultante, que foi a multiplicação dessas, a gente está igualando a essa matriz aqui. 1x, y e 0. Deixa ela bonitinha aí. E olha só. Para facilitar, para a gente achar a matriz A, já que a questão quer o traço da matriz A, a gente vai procurar o seguinte.
Para não ficar muito difícil, já que nós temos elementos genéricos aqui, x e y, imagino eu que são números reais, porque a matriz A é uma matriz real, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar apenas os elementos que são iguais e que são iguais em número, já que é para formar um sistema de equações. Então, a primeira linha, a primeira coluna da matriz resultante da multiplicação anterior vai ser igual ao elemento número 1. A vezes 1 é A, mais 3B, igual a 1. Igualdade de matrizes é o seguinte, gente. É definida a partir do seguinte resultado. Quando você tem duas matrizes quadradas a maior parte do tempo, e essa questão trata disso, a gente iguala entrada a entrada. E olha só, se a gente tivesse só a matriz, essa matriz aqui no caso, tapando essa segunda matriz e utilizando somente essa matriz, a gente tem uma igualdade. Ou seja, cada elemento de uma matriz é igual ao elemento da matriz que está do outro lado da igualdade. Cada elemento vai ser igual, os elementos vão ser iguais às suas entradas. Agora, 2C mais 4D. 2C mais 4D igual a 0. Isso vai ser interessante num caso que nós vamos cair para achar essa matriz A. Agora, nós vamos pegar os elementos que são correspondentes a x e a y. 2A mais 4B igual a x. A gente vai ver que isso não é tão necessário. Porém, precisa. Para fins de resolução, a gente vai ver que vai ser suficiente. Porém, como ITA é uma prova de tempo, que você precisa economizar tempo, fica como dever de casa, para vocês aí do outro lado da tela, achar os valores de x e de y. Já que nós temos esse mesmo caso aqui, vai funcionar para todos os outros elementos, nós vamos acabar fazendo isso. Então, a gente tem essas duas equaçõezinhas aqui. Vamos partir para a equação, para a outra igualdade, a outra equação matricial que a questão nos deu. Quem quiser tirar um print, eu vou apagar essa parte aqui toda e vou deixar somente essas duas. Ah, que beleza. Vamos lá. Partindo para a segunda igualdade. Do mesmo jeito. A matriz A é uma matriz genérica. Ordem 2 por 2. Matriz de ordem 2. A, B, C, D. Que multiplica 2, 3, 4 e 5. Igual a x, 3, y mais 1 e 1. Vamos lá. E a intenção aqui novamente é pegar os elementos, a multiplicação dessas duas matrizes e pegar o elemento correspondente à multiplicação delas a um valor numérico. E olha só, a gente tem a primeira linha e a segunda coluna, a segunda linha e a segunda coluna como elementos numéricos. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. A multiplicação das matrizes, dessas duas matrizes, resultando nesse elemento 3. Ou seja, é a primeira linha e a segunda coluna. Então nós vamos pegar AB, a linha AB, e fazer a operação de multiplicação com 3 e 5. A, que multiplica 3,
3A. Vamos fazer o seguinte. Ah, não. Vamos realmente economizar tempo aqui. 3A mais 5B isso igual a 3. Tá bom. A gente já tem uma coisinha maneira aí, né? Já se estabelecendo. E vamos lá. Segunda linha, segunda coluna. É a multiplicação aqui, ó. C vezes 3, 3C. 3C mais 5D. Isso igual a 1. Tá bom. Então nós estabelecemos a igualdade entre matrizes nas duas igualdades, nas duas equações matriciais que o ITA nos deu. Colocando essa partezinha aqui em cima e já tirando o print para vocês. Tá aí. Beleza. Olha só que coisa maravilhosa. Nós estabelecemos sistemas de equações com duas equações e duas incógnitas. Existem basicamente 3 formas da gente resolver isso. E nós vamos pegar primeiro as equações que tem A e B. Só que nesse caso, reparem nessa aqui. A gente pode verificar que eu vou unir as duas primeiras. As duas segundas equações de cada igualdade. 2C mais 4D igual a 0 e 3C mais 5D igual a 1. Olha que maravilha. O objetivo agora é achar a matriz A, já que a matriz A tem como elementos genéricos A, B, C e D. Na primeira equação, a gente tira daqui que o 2C é igual a menos 4D. A gente somou menos 4D dos dois lados. Nós podemos concluir daqui que o C é menos 2 vezes o D. Com esse resultado, vamos achar uma das variáveis aqui. Vamos substituir C na equação de baixo. 3 que multiplica C. 3 que multiplica menos 2D mais 5D igual a 1. 3 vezes menos 2D, menos 6D. Menos 6D mais 5D, isso é a mesma coisa que menos 6 mais 5. Isso vai dar menos D. Menos D igual a 1. Isso implica que D, achando D, nós vamos achar D igual a menos 1. Voltando nessa igualdade aqui, a gente chega no seguinte. Nós vamos achar que C é igual a menos 2 que multiplica menos 1. E C é igual a 2. Menos 2 que multiplica menos 1, isso dá 2. Ótimo! Nós já temos os elementos C e D. Falta agora descobrir o A. Não. Temos os elementos C, que deu 2, D deu menos 1. Vamos agora em busca dos outros, do A e do B.
Tirando o print. Trabalhando com as duas de cima. A mais 3B igual a 1 e 3A mais 5B igual a 3. Coisa maneira. Gente, vamos lá. Eu vou escolher apenas uma das variáveis A e B, tanto A quanto B. Vocês têm essa liberdade de escolher um elemento e fazer uma operação que cancele uma das duas constantes para achar a outra. Eu, por exemplo, vou escolher a letra A. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 3 para somar com a linha de baixo. Multiplicando a primeira linha por menos 3, isso dá menos 3A menos 9, já que a gente está multiplicando por menos 3, menos 9B igual a menos 3. Repete a equação de baixo, 3A mais 5B igual a 3. Lindo! Vamos somar tudo e achar A e B. Menos 3A com mais 3A, rodou. Menos 9 mais 5, isso dá menos 4. Será que é isso? Multiplicamos tudo, né? Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Menos 4B. Menos 3 mais 3, zerou. Isso implica que B é igual a 0. Sendo B igual a 0, eu vou substituir nessa linha aqui. Nessa equação. 3A mais 5 vezes B. B é 0. 5 vezes 0 dá 0. 3A é igual a 3. A gente tira daqui que A é 1. Temos os elementos da matriz A. A igual a 1, B igual a 0. Tira print e vamos terminar a questão. Eita, tá ótimo. A matriz A, terminando a questão, a matriz A tem como elementos A igual a 1, B igual a 0, C igual a 2 e D igual a menos 1. A questão pede o traço. O traço de uma matriz, gente, é a soma dos elementos da diagonal principal. A gente tira daqui que o traço de A é igual a 1 mais o menos 1. Isso vai ser igual a 1 menos 1, que dá 0. Eita, toda essa conta para dar um resultado 0. Enfim, né? Quem sou eu para julgar o Ita? Resposta, letra A de alfa. Questão boa, demorada, com essa explicação toda é mais do que entendível que a gente tenha operações com matrizes aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero trazer mais questões como de ITA e de IME. Quem sabe também outras provas como Escola Naval, EFON. Vamos tentar diversificar um pouco aqui as escolas militares. Tamo junto, valeu! Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.